Filipenses capítulo de número 3, versículos de 7 a 16. Eu queria convidar você, se você não tem a Bíblia, você pode prestar atenção na tela, nós vamos ter o texto ali, acompanha comigo, porque eu acho que você vai ter uma compreensão melhor se você também estiver lendo à medida que você vai me ouvindo. O texto sagrado diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ou seja, haviam coisas na minha caminhada das quais eu atribuía a elas valor, coisas que eram preciosas, coisas que eram boas, coisas que foram se agregando à minha vida à medida que ela foi sendo construída, que em um momento, por uma razão ou por outra, eu perdi. Essas coisas não fizeram mais parte da minha caminhada. É como se a gente traduzisse assim: teve gente que saiu da minha vida, por uma razão ou por outra. Pessoas amadas, queridas. Teve situações que foram afastadas da minha existência. Seja um emprego que eu não tenho mais, seja um investimento que eu fiz e não deu certo, seja um relacionamento que parece que não vai a lugar nenhum, e alguns que até já acabaram. É alguém que eu abracei que eu não tenho mais como abraçar. Perdi um amigo, perdi um amor, perdi um ente querido. Eu considerei estas coisas como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ou se forem coisas que me ferem, se forem coisas que eu tinha por preciosa, se forem coisas queridas, se estas coisas ou a perda delas contribui para a minha proximidade de Cristo, se esses afastamentos, eles intensificam a minha união com Cristo Jesus, essas coisas eu não as considero somente como perda, eu as considero como esterco, está lá no texto, como coisa sem valor para poder ganhar a Cristo. Parece tão contraditório, porque se nós fôssemos ler esse texto numa versão atualizada, a gente teria que dizer assim: eu troco o que Cristo requer de mim em termos de abstinência, de autonegação, eu troco tudo isso por um Cristo que eu posso manipular para que Ele me dê todas as coisas que eu acho que estão fazendo parte da minha vida, ou faltando da minha vida. E ser encontrado nele, versículo 9, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Que versículo que só por si ele é um peso, porque ele está dizendo: eu quero conhecer a Cristo. E hoje nós temos uma ávida busca pelas pessoas de se tornarem semideuses. As pessoas querem uma espiritualidade transcendente, uma espiritualidade que ela parece que os coloca como super-homens, mas ele está dizendo: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a capacidade de ser feito uma nova criatura, de romper com os conceitos, princípios, com aquilo que mais poderoso me tira de Jesus. Eu quero romper com isso, mas eu quero conhecê-lo nos seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte. Qual foi a morte de Cristo Jesus? A morte de cruz. Ler esse texto é se adequar à vida de Cristo na nossa existência. E isso parece tão contraditório com a proposta religiosa da maioria dos nossos encontros, porque nós queremos encontros que arredondem a nossa vida, que aparem todas as arestas, que tirem todas as dificuldades e que nos faça sair daqui imaginando que nós somos super-homens e mulheres que podem vencer todas as coisas na vida. Mas poucos de nós querem entender que a vida com Cristo é uma adaptação ao seu estilo de vida. Então, ser de Cristo é viver Cristo. Aliás, o nome dado aos cristãos eram seguidores, que naquele conceito tinha muito mais do que o conceito moderno de seguidor, aquele que vai atrás, mas de seguidor, aquele que encarna os conceitos do que é seguido. Então, ser cristão é encarnar a vida de Cristo, inclusive com o seu sofrimento,
e inclusive com a sua morte. Versículo 11. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Ou seja, todos nós que já tivemos a mente iluminada, todos nós que já fomos alcançados pelo Evangelho, todos nós que já recebemos de Deus alguma coisa, é incoerente dizermos e professarmos e estabelecermos um estilo de vida que contraria os princípios que já chegaram até nós. O que Paulo está fazendo numa forma quase que de uma oração, de um pedido, é dizendo para os irmãos em Filipos que eles precisavam viver de acordo com aquilo que eles já haviam aprendido de Jesus. Devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha, dizem os estudiosos do comportamento humano, pelo menos numa linha mais behaviorista, e eu sei que nós temos inúmeros psicólogos aqui, que talvez algum deles tenha se especializado nessa área, que o ser humano, de modo geral, exceções existem, claro, eu, você, a maioria de nós aqui, nós estamos em busca de 3 coisas na vida, basicamente. Ainda que inconsciente, ainda que operando meio no piloto automático, a nossa busca está desdobrada nessas 3 áreas, que é a felicidade, a segurança e o significado. A felicidade, a segurança e o significado. E eles dizem mais ainda. Eles dizem que dependendo do valor atribuído a uma destas coisas, a nossa vida será pautada por esses valores. Ou seja, se você busca felicidade, e inconsciente, esse é o fator mais pulsante da sua vida, você vai agir, você vai valorizar, você vai tentar, você vai procurar, ainda que inconscientemente, satisfazer isso. E essa é a razão porque muita gente acha que quanto mais amores experimentar, quanto mais bens adquirir, quanto mais dinheiro ele tiver, isso vai dar a ele, por exemplo, estabilidade e segurança. Mas eu ouvi aqui uma coisa, e é por isso que eu escrevi isso quando a Rebeca falou, que uma mulher perdeu a sua casa e ela a reconstruiu de forma muito simples, e que talvez para nós, olhando no contexto ocidental aqui, e nas nossas culturas, nós olharemos e diríamos, isso não tem valor nenhum, isso é um barraco, isso é uma casa sem nenhuma estrutura. Ela celebrou como sendo o seu castelo. Ou seja, cada um de nós, nesta busca que é inerente do ser humano, por quê? Porque nós tivemos um hiato, nós tivemos um gap, nós tivemos um afastamento entre o propósito original de Deus para a nossa história e o que nós vivemos hoje. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, em perfeita harmonia e na habitação com Deus, estas 3 coisas não existiam, elas não estavam presentes ali. É interessante lembrar que no livro do Apocalipse, quando fala do reestabelecimento da nossa comunhão com Deus, uma das coisas que não vai ter lá, no que nós chamamos de céu, é esperança. Por quê? Porque não é mais necessário. Hoje a esperança é aquilo... É o desequilíbrio entre a minha realidade e as minhas expectativas. O desequilíbrio no sentido de eu me apoiar naquilo que eu espero diante das dificuldades que fazem parte da minha vida, na intenção de que elas se concretizem. Então, a isso nós chamamos esperança. Eu espero, eu desejo, eu anseio, mas no céu não precisará disso mais, porque aquilo que completa a nossa vida está presente. Ali não é mais só a ausência do choro, da dor, não é só mais a ausência do aperto no peito, é a ausência de tudo que cria ausência. Entendem? O céu é o lugar onde a ausência perde a sua força, porque tudo que nós precisamos se concretizou onde nós estamos e com quem nós estamos. Então a gente vai atribuindo esses valores à nossa vida. E desses 3, eu queria
baseado nesse texto, apontar com um pouco mais de saliência para vocês, que é a nossa busca por felicidade. O que Paulo trata na epístola aos Filipenses como alegria. O tema da epístola é alegria. Agora, já no tema e nas circunstâncias que geram a epístola, ela cria uma contradição enorme com o nosso conceito de busca de felicidade. Porque para mim, ser feliz é, por exemplo, chegar lá em casa agora depois do culto, e a Ana vai abrir a porta para mim e vai falar: meu senhor, entre, por favor. Entendeu? Aí, eu vou chegar lá, vai ter um almoço pronto, e o vai ter um almoço pronto. O que é felicidade? Felicidade é não ter embates. Felicidade é não ter gente que não gosta de você. Felicidade é você não enfrentar, às vezes, umas mazelas na vida e que você diz: poxa, eu não mereço isso, eu não preciso disso. Isso para mim, ou para a maioria de nós, é felicidade. Felicidade é vida equilibrada, é saúde boa, é condição financeira, condição existencial equilibrada. Isso para a gente é felicidade. O que é, de certo modo, utópico. Não utópico de que não possa existir momentos da vida, sim, claro, mas que vida que se estabelece nesses padrões? Voltar lá na minha casa, eu vou bater na porta, eu que não tenho uma chave para entrar não, para ver se eu não fico de fora. Tem gente que vai olhar para você um dia e falar assim: não gosto de você. Aí você fala: mas o que eu te fiz? Nada, não gostei, minha áurea não bateu com a sua. Não tem isso? Mas eu não fiz nada. Ô gente, eu posso ser minha áurea? Uai, agora eu tenho que mudar a palavra, porque vocês ficam aí dando palpite, e você arrumou um ajudante ali, voz masculina, pronto. Eu até perdi o que eu ia falar. Você fala: pô, mas eu não fiz nada para você. Não, mas não gostei. Já tem alguém assim na sua história de vida? Eu tenho, e eu imagino que vocês têm. De gente que simplesmente desgosta de você, porque você não falou da maneira que ele queria, se veste de uma forma diferente, principalmente nasceu no paraíso, que é chamado Goiás, e por aí vai, a pessoa de inveja, entendeu? De não ter argumentos para contrapor a presença celestial no centro-oeste brasileiro, aí fica aí com essas besteiras. Mas não dá, então, por quê? Por que Paulo contraria? Porque Paulo está preso. Olha, imagina, eu e você não temos o conhecimento disso, do que é. Quer dizer, talvez alguns aqui já ficaram presos, né? Não sei. Mas preso naquelas condições, não, porque era uma cela, provavelmente, abaixo do nível da terra, o que eram geralmente as prisões naquela época. Eles, propositalmente, para criar um efeito psicológico deteriorante, as prisões elas eram abaixo do nível da terra, geralmente com pouquíssima luz e, obviamente, com muita umidade, por causa da terra na lateral, nas paredes. Aquilo produzia não só umidade, como mofo. Muitos presos morriam por doenças respiratórias, por causa da presença de mofos, de bactéria que dava naquele lugar que não tinha a presença do sol. Então é um lugar deprimente. Além de ser um lugar deprimente, a pessoa não ficava preso, podendo se locomover dentro da cela. No caso de prisioneiros considerados políticos ou religiosos, eles eram amarrados ou algemados a alguma coisa. Paulo estava numa prisão, provavelmente algemado junto com uma outra pessoa, e esta corrente que os ligava, presa em algum lugar. Paulo está numa situação sem saber o que lhe espera. Como é que vai ser julgada a sua causa? Porque por falta do tempo, mas só para você entender, dependendo se Paulo fosse ser julgado num outro lugar, ele não queria ir para Jerusalém, porque ele sabia que os religiosos iam ser impiedosos com ele. Paulo está incerto de onde é que ele vai ser julgado e de qual será o veredito do seu julgamento. Neste lugar, Paulo escreve uma carta cujo conteúdo é a alegria. E não é só o conteúdo que é a alegria. Olha, deixa eu ler para vocês o que ele escreve no início desse capítulo. Finalmente, meus irmãos, capítulo 3 nós estamos de Filipenses, né? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas, porque ele já havia escrito no capítulo 1 e 2 também a mesma coisa, e vai repeti-lo no 4, não me é cansativo. E para mim, é criar em vocês segurança. Então, Paulo está num ambiente completamente contrário ao que para mim e para você promoveria felicidade, alegria, e ele está dizendo: alegrem-se.
Porque o que rouba a nossa alegria? O que rouba a nossa alegria é que nós pautamos a nossa vida nessa base que eu preciso construir a felicidade. Então, todas as vezes que as coisas não caem nessa fundação, todas as vezes que elas não se alinham, o resultado, que é a minha frustração, dos meus desejos não terem sido realizados, gera em mim tristeza. E eu acho que Paulo nos ensina nesse texto pelo menos 3 conceitos para a gente poder entender o que pode promover em nós felicidade, alegria. Porque chorar nós vamos chorar, dor nós vamos sentir. Quisera eu poder dizer para vocês que esse grupo maravilhoso e lindo de pessoas aqui nesse lugar é um grupo privilegiado e marcado pela mão de Deus como um grupo isento de lágrima. Conversei com uma mãe ali na entrada, que falando para mim de uma determinada situação da vida, ela falou, já disse para uma amiga minha, prepara o lenço, porque eu vou chorar sempre. Estava contando para a Rebeca e o Baruca ontem à noite, quando eu fui levar o Pedro, meu filho, em Buenos Aires, para ele estudar lá um tempo, o taxista, quando eu entrei no táxi, falou assim para mim, só vai morrer tanto chorar, ué. A vida tem essas coisas, irmãos. Então, quisera eu poder dizer, não dá. Eu não sei se domingo que vem, hoje, quem aqui levantou a mão e gritou de alegria, vai ter ânimo para levantar os braços. Não há nada que nos garanta, e devoção religiosa é impotente nesse momento, porque a devoção religiosa, ela te entorpece às vezes para perceber que a vida tem coisas, tem reveses, tem choros e tem dores que na verdade não significam desfavor e nem desgraça, significa exatamente o curso natural dela e que Deus atuará nesse curso natural para que todas as coisas que me acontecerem cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria poder dizer para você, domingo que vem é festa de novo. Tudo nessa semana deu certo. Talvez você e a sua esposa vão brigar. Provavelmente por culpa dela. Mas vai brigar. É porque pede o microfone e fala, vou falar. Então, e por aí vai, por aí vai. Então o que eu quero te ensinar? Presta atenção, porque eu acho que dá. Eu acho que dá, irmãos, para nós fundamentarmos uma caminhada com Cristo, uma fé autêntica, em valores que sejam bíblicos e que possam cooperar, para que a gente possa dizer, eu sou feliz, porque a felicidade não depende das circunstâncias, Paulo já mostrou isso. A felicidade não depende também do que nós temos, porque a mulher cantou olhando para uma casa que era sustentada por algumas coisas, num calor tremendo, quando nós temos gente que olha para a sua bela casa e o coração está vazio de significado. A pessoa come um pouco de mandioca amassada ou um milho e vê naquilo um presente de Deus como um banquete. E você, às vezes, e eu, nos assentamos numa mesa com tantas coisas e olhamos dizendo assim, nada aqui apetece os meus olhos. Vocês entendem a diferença? É essa constituição existencial que eu queria que vocês aprendessem aqui na New Life hoje, que é o que pode dizer, aprendi a estar contente ou feliz em toda e qualquer situação. Esse é o ponto, que esse ambiente de felicidade íntima não me abandone quando as coisas ficarem um pouco mais difíceis no meu relacionamento. Que esse ambiente de satisfação interna não seja alheio quando as coisas da vida não batem exatamente quanto eu imaginei. Porque eu vejo pessoas que abandonam o mais precioso por causa de uma divergência, ou acha que a vida desceu pelo ralo, porque um dos seus caprichos e desejos não foram cumpridos. O que Paulo nos ensina? Primeira coisa eu vejo no versículo 7 e 8 essa verdade. É que se Cristo, e eu vou mudar um pouquinho da forma que eu falei da primeira vez, se Cristo não for o maior tesouro da nossa vida, eu e você seremos constantemente chicoteados pelas incertezas da vida. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Cristo não pode ser uma edícula na construção da minha história de vida. Cristo não pode ser um adendum ao meu schedule existencial. Cristo não pode ser uma gota a mais
no copo de água da minha vida. Porque para muitos e muitos cristãos, o que Jesus é? Jesus é o seguinte: é aquilo que precisa vir sobre a minha vida, para que tudo aquilo que eu quero na minha vida e eu sou impotente para fazer, agora se concretize. Então eu quero que meus relacionamentos, que as minhas finanças, que a minha saúde, e em última análise que eu chegue ao céu, se concretize. Então o que eu faço? Eu preciso de Cristo. E é por isso que quando eu falo, e algumas pessoas aqui às vezes se escandalizam, que para muitos Jesus é um mal necessário. Por quê? Porque ele é a diferença entre inferno e céu. Em sã consciência, a menos que tenha aqui entre nós alguns psicopatas, eu creio que tem, não quer ir para o inferno. Não, porque eu quero ir para um lugar de dor, de angústia, de desespero. Não, quero não. Então como é que eu faço? Tem outra opção? Tem, o céu. E daqui para lá, o que é? Tem Jesus no meio do caminho. Dá para bypass? Dá para cortar? Dá para ter um atalho? Não, Jesus. Então, preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus para ir para o céu. Jesus não pode ser, irmãos, aquilo que eu preciso para resolver problemas do meu coração, da minha vida. Jesus não pode ser para você, como me disse uma senhora um dia aqui num culto, e se ela não está aqui, eu posso falar sem medo de agredir ninguém. Quando eu ia saindo aqui um dia, dei um abraço em uma senhora que estava aqui visitando, falei, que bom que só veio no culto, bom ter a senhora aqui. Ela falou, pastor, eu preciso de um marido. Vai vir aqui porque precisa de um marido. Até tem uns por aí mesmo, mas ela falou assim, pastor, eu preciso de Jesus na minha história, eu preciso de um marido. Sabe o que eu penso, sinceramente? É que o dia que ela tiver marido, ela não precisa de Jesus. Não, sério. Como eu creio que tem muita gente que o dia que recebeu o que precisa, não precisa de Jesus, porque o que ele precisava não era do Senhor Jesus, era de um fazedor de coisas para ele, chamado Jesus de Nazaré. Então, um dia que tem, torna-se desnecessário. Entende o que eu estou dizendo? Se Jesus não for o desejo do meu e do seu coração, a vida vai bater na gente, e ela bate, e nós vamos entrar nessa espiral de depressão, de desconstrução de sonhos, de angústia da alma, de tristeza, de falta de esperança e de infelicidade. Por quê? Porque algo que Jesus, você deveria ter feito, não fez, está me gerando essa tristeza. O caso é que Paulo diz o seguinte, se a gente não, porque olha, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero esterco. Paulo era judeu de judeus, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, aluno do maior professor que tinha na época, funcionário do Império Romano, que era o domínio sobre a Judéia na época, gozava de 2 status, de cidadão romano e de cidadão judeu, ou seja, era o melhor de 2 mundos para a época. Não só isso, ele tinha um emprego grande, alto, dado pelo Império Romano, com autoridade inclusive de deixar tirar a vida. Ele não podia decretar sentenças de morte, porque isso só num plenário e julgamento romano poderia acontecer, mas ele poderia permitir o acontecimento de uma morte. Paulo tinha tudo isso, de repente ele se torna prisioneiro, não só prisioneiro, irmãos, Paulo ficou falta de uma palavra melhor, uma sinuca de bico, porque se ele voltasse para o lado do império, ele era considerado um traidor. Ele ia para o lado dos cristãos, os cristãos falavam, confiamos nesse homem de jeito nenhum. Esse cara aí não é o que prendia os outros, jogava na cadeia, maltratava. Isso ele está fingindo. Ele está fingindo. E a gente lê a Bíblia depois de completinha aqui, fica parecendo legal para nós. Nossa, mas o apóstolo Paulo vem. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um cara que te persegue, tem um cara mau. Tem um cara que você sabe que é terrível. Aí ele aparece na semana seguinte e fala assim, mudei. Really? Ô, gente, eu sou pouco crente, então. Pode me julgar. Você mudou assim? Como? Não, sei lá. Vi uma luz. Caí. Aqui, ó, é coisa de crente. Vi uma luz, caí. Não, vi luz cair, ouvi uma voz que me disse, tu és novo. Aí estou eu aqui. Você leva esse cara para dentro da sua casa? Só se você for doido.
Que coisa, mas não. Então é isso que estava acontecendo, só que o cara vem e fala assim, não. Então ele está nessa coisa, de lá não me quer, de cá não me ama. Aqui eu sou bandido, lá eu sou um perigo, uma ameaça. Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez tenha sido por isso que ele escreveu esse versículo. Jesus tem que ser o nosso maior tesouro, queridos. Jesus tem que ser o nosso maior tesouro. Jesus tem que ser o estímulo do nosso querer. Não querê-lo para que ele então atribua coisas à nossa vida. Não, querer conhecer a Jesus. Querer experimentar Jesus. Encarnar a vida de Cristo de tal modo que você possa olhar no espelho e dizer para você, eu sou um discípulo de Cristo. Eu não estou nem dizendo dos outros que vão dizer, mas Jesus tem que ser esse tesouro. Ele tem que ser a razão da nossa busca. Não tem nada de errado você trazer os seus pedidos. A Bíblia diz que nós devemos apresentar as nossas necessidades com súplicas, com ação de graça, com pedido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é o perigo de transformarmos Jesus num guru, num santo resolvedor de problemas e não o Senhor da nossa vida. Do nosso coração não pulsar mais por Ele, porque sem Ele, nossa vida não está completa, não adianta, não é felicidade, segurança e significado, não é. É que em Cristo eu me encontro completo, porque Ele me basta. Se isso não chegar ao nosso coração, você vai correr de igreja em igreja, de novena religiosa em novena religiosa, de dinheiro em dinheiro que você dá, de promessa em promessa que você faz, e a sua alma vai continuar com o mesmo buraco. Paulo também diz mais um pouquinho, ele fala que se nós quisermos enfrentar essa vida com equilíbrio, e nós sermos pessoas saudáveis, espiritual, relacional e emocionalmente, nós precisamos desenvolver algumas qualidades na nossa vida. E ele põe, na minha percepção, duas qualidades aqui. Uma delas é a resiliência, que é a capacidade de nós nos levantarmos depois dos embates da vida. A resiliência você poderia colocar como um antagonismo à desistência. É o João Bobo. E tinha um americano aqui, um rapaz, no primeiro culto, que a esposa é americana, ele falou, pastor, como é que você quer que eu traduza João Bobo para minha mulher que é americana aqui? Falei, boa pergunta. Boa pergunta. Sabe o que é o João Bobo? É aquele bonequinho que você dá um murro, ele vai lá embaixo assim e volta. E tem um nome, eu sei o nome daquele negócio em inglês, eu esqueci, vocês acreditam? Vou lembrar. Não é Dumb John não, gente. Não é Dumb John não. Gente, eu vou lembrar. Deixa que eu lembro depois. Resiliência, inclusive, de continuar suportando algumas coisas na vida, que você poderia facilmente se livrar delas. Fácil, né? Temos que desenvolver isso, queridos. Paulo, ele fala no versículo, olha, eu continuo avançando, eu prossigo para o alvo. Ele fala de palavras ligadas à persistência pelo menos 4 vezes em um capítulo. Se você é daquelas pessoas que a resiliência não faz parte da sua vida, eu sinto muito de te dizer, você não vai a lugar nenhum, porque tem uma coisa, não adianta você idealizar a partir do cristianismo uma vida que não se concretizará até o dia que nós estivermos com Deus. Você entendeu o que eu disse? Pô, pastor, mas me disseram que se eu fosse crente, cristão, resolveria tudo. Não, resolve tudo, o seu problema está resolvido, você é de Cristo. Agora, irmão, você vai ter 1 milhão de problemas até chegar lá, onde você acha que não tem mais. Inclusive, você é um problema para muita gente. Como muita gente é um problema para você. Eu queria poder dizer que vai ser, não vai. Então, sem resiliência, você desiste do caminho. E a outra é seletividade, porque ele diz assim, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Ele não fala de amnésia, ele fala de um processo claro e intencional de saber colocar no seu devido tempo algumas fases da minha vida. Algumas coisas que passaram e que não adianta eu tentar viver como se elas ainda fossem o meu presente. Passou.
Não tem como arrastar para cá. Eu não queria que tivesse passado, eu não queria ter perdido, eu não queria ter feito o que eu fiz, mas eu fiz. E daí? E agora? Se eu não aprender a lidar com isso com maturidade, entender que algumas coisas do passado precisam ser tratadas para formatar o meu presente, me dar uma possibilidade de um futuro melhor, ok, mas eu não posso, por erros do passado, sair carregando um fardo que não tem limite no seu peso, arrastando uma corrente que ninguém consegue abrir esse grilhão. Eu não posso continuar me vendo, me percebendo, com a lente de quando essas coisas aconteceram, porque tem muitas pessoas que dizem, pastor, mas eu errei. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não tem ninguém aqui nessa sala, ninguém, que não tenha errado muitas vezes. Você está achando que essa pessoa que você vê do seu lado é quem ela, você está vendo? Isso é um holograma, que ele quer que você veja. Inclusive um holograma maquiado, não sei o que tem e tal, preparado. Isso aí amanhã cedo é outra figura. Outra figura. Vocês sabem a minha tese, já viu mulher em festa, não é? Mulher está arrumada, esbelta, tem ruga nenhuma, nada, está penteada, está maquiada. Você já viu mulher em fim de festa? Essas que tiveram que arrochar tudo para dar certo? Já vai acabando, vai tirando o salto, não estou aguentando mais, aí já vai aparecendo os negócios. Quando chega em casa que tira a indumentária, meus irmãos, de cílios para cima sai. Você não está entendendo. Você olha e fala, não é possível que era você. E se essa arrumou alguém baseado naquele holograma, o coitado foi propaganda falsa. Então eu vou te dar um conselho, não arruma namorada só no sábado à noite, querido. Liga para ela segunda-feira, 14h30. Vamos tomar um café. Não, espera aí, não tem tempo, é emergência. Que aí você vai ver com quem você está se envolvendo. Então, do erro. Listinha rápida para você aqui. Quem são seus companheiros aí do caminho? Noé, que bebeu e tirou a roupa, envergonhando todo o seu clã. Está lá em Gênesis 9. Ló, que se embriagou tanto que cometeu um ato incestuoso, ele dormiu com a filha. Na verdade, foi a filha que fez a maldade, mas o cara se embriagou tanto que ele perdeu noção. Ele perdeu a capacidade de equilíbrio, ele perdeu a capacidade de percepção. Abraão, que mentiu, que a mulher não era mulher de medo do rei fazer mal para ele, porque a mulher era muito bonita, pensou, ele vai me matar se eu falar que é a minha mulher, para ele poder ficar com a minha mulher. Não, vou falar que ela é minha irmã, porque pelo menos ele me preserva. O cara não pensou que o rei podia pegar. Aliás, o rei falou para ele, falou assim, que mal é esse que você queria trazer sobre mim? Porque eu achando que ela era sua irmã, eu ia tomá-la para mim. Aí vem o filho Isaac, comete a mesma coisa, o mesmo erro, a mesma mentira. Davi, ele engravida uma mulher que não é sua, trama a morte do marido. Está parecendo com você aí? Você vai olhar e falar, pastor, eu achei que eu era pecador, sou santo. Tem nega aí muito pior do que eu. Na verdade, queridos, o cara trama a morte do outro, faz o que faz e depois ainda sai como maior nome de menino em igreja. Davi. Que é o Davizinho. Davizinho adúltero, Davizinho assassino, Davizinho mentiroso, Davizinho... Você pensa nisso quando você vai... Não, pastor, é porque é o matador de gigantes, é porque o menino segundo o coração de Deus, é o menino que toca a harpa, seu filho não toca nem... Mas toca a harpa, você acha que vem por osmose no nome do Davi? Hein? Elias ficou deprimido, escondeu numa caverna por causa de uma mulher, gente, chamada Jezabel. Essa mulher era goiana, botou medo no cara. Com certeza. Falou para Elias, você não anda na linha não, camarada. Pedro mentiu, que não conhecia Jesus, ficou bravo quando perguntaram de novo, espraguejou quando perguntaram pela terceira vez. Paulo, esse Paulo aqui, ó, perseguia gente, fazia tudo que era de ruim. Irmãos, erros. Eu não vou nem gastar tempo. Eu vou dizer uma coisa para você. Para erros existe uma coisa que resolve: perdão. Amém. E Jesus morreu na cruz do Calvário para me perdoar e para te perdoar. O ponto é se eu e você vamos a Ele, entregamos a nossa vida para Ele e aceitamos o perdão. Porque tem gente que vai para Ele e fala assim, mas eu não presto. Não, quando você não presta já está escrito. Mas Jesus te amou.
e Ele te perdoou. E você faz muito bem a você mesmo viver como um perdoado. Porque não viver como um perdoado vai te adoecer emocional, espiritual e, quem sabe, fisicamente, porque vai promover em você diversas anomalias aí no seu corpo. Você foi perdoado. Você foi perdoado. Quem sabe você pode me ajudar a dizer para alguém que está perto de você, você foi perdoado. E foi, queridos, foi perdoado. Ah, mas eu fiz aquela coisa horrível, fez. E foi perdoado. E por último, irmãos, eu não sei se você convive com gente que você fala assim, poxa, mas 10 anos essa pessoa não amadurece isso aqui, ó. Eu faço terapia com casais há 20 anos, 22 anos. Tem dia que eu falo assim, ô dona, dá um upgrade nas brigas. Mas como assim, pastor? Eu falei, só está brigando pela mesma coisa esse tempo inteiro. Até as brigas de gente madura, elas mudam, gente. Você fica brigando por besteira? Não. E outra coisa, tem um pouquinho de compreensão. Você já viu gente que você começa a falar uma coisa, não é, tem nada a ver, aí a pessoa transforma a coisa numa tempestade, num tumulto, e de preferência remete para o passado. É você, 15 anos atrás fez isso, eu não consigo esquecer. Aí você fala, eu também não, porque você não deixa. Eu estou tentando, de coração eu me esforço, mas você me lembra desse negócio toda hora. Olha o que Paulo diz. No versículo 15, 16. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver a coisa dessa forma. Casais não podem sentar e conversar porque acham que já está ofendendo. Não, nós precisamos conversar sobre um assunto que é sério. Que é importante, que tem erros em você e em mim, mas que precisam ser tratados, precisam ser trazidos à tona. Não, lá vem você de novo, não. Maturidade é a habilidade que nós temos de saber diferenciar, entre outras coisas, entre problemas e pessoas, entre sentimentos e realidade. Porque a maioria de vocês se ofendem baseados no sentimento e não nos fatos que foram expostos. Então o que Paulo está dizendo? Que a maturidade vai prover para mim e para você um estado existencial que vai inclusive ser traduzido como felicidade. Porque por essas buscas nossas aqui, olha, de felicidade, de segurança e de significado, você fica no buraco o dia que alguém faz uma festa e não te convida. O dia que alguém faz bacalhoada, o dia que alguém faz aquela carne assada e manda foto para você com quem ele convidou. Já pensou? Não, isso é imperdoável. Imperdoável. Aí você vai para o buraco, você fala, ninguém me ama, ninguém me quer. É ou não é? É verdade, irmãos. Por quê? Porque está tudo descompensado. Então, maturidade, de que nem todo lugar cabe todo mundo, e nem todo mundo tem que gostar de você do tanto que você imaginou que tinha que gostar. E pensa numa coisa difícil da gente aceitar. Vou repetir, para você não ter a menor dúvida do que eu estou falando. Nem todo mundo vai gostar de mim e de você da maneira que a gente gostaria que eles gostassem. Da maneira que a gente imagina que eles deveriam gostar. E você quer saber de uma coisa? It's okay. Se eu não tiver maturidade suficiente para entender isso, eu vou ser jogado de um lado por outro emocionalmente, e na maioria das vezes eu vou atribuir isso a Cristo, que não foi capaz de dar a mim o amor que eu imaginava das outras pessoas. E Jesus está olhando e falando assim, não senhor, você amadurece e aprende a viver de acordo com aquilo que eu te ensinei, porque eu também fui abandonado, porque eu também fui traído pelos meus amigos, porque eu também não fui e não tive alguém que me oferecesse, no momento da minha maior angústia, nada mais do que a sua companhia. Aliás, eu cheguei, eles estavam dormindo. E eu disse para vocês, não podem ficar junto comigo, vocês precisam dormir agora. Então, Paulo diz o seguinte, alcançamos maturidade, vivamos dessa maneira, e ele termina dizendo assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que eu já alcancei?
que eu posso viver? Eu acho que eu aprendi um pouco mais de como ser amigo. Então eu preciso ser um melhor amigo para os meus amigos. Eu acho que, e quando eu digo eu estou me colocando no seu lugar. Deixa eu pôr no plural, eu acho que nós aprendemos um pouco mais do que é perdoar. Então nós devemos perdoar com mais liberalidade. Eu acho que nós já aprendemos um pouco mais o que significa justiça, fidelidade. Eu acho que nós já aprendemos um pouco mais do que é ser manso. Eu acho que nós já aprendemos um pouco mais do que significa ser família de Deus, igreja de Jesus. Eu acho. E aqueles que já precisam viver dessa maneira. Porque quando essas coisas estiverem presentes, nós vamos contrariar uma declaração behaviorista de que todos nós vivemos em busca de significado, de felicidade e segurança, porque essas três coisas foram encontradas no único que pode satisfazer os maiores desejos e lacunas do meu coração, que afinal de contas, Jesus é tudo que nós precisamos. Então eu queria orar com você no final desse nosso encontro e pedir a você que pense nessas coisas um pouquinho essa semana e ore para que Deus te ilumine e você entender realmente o que é que deve ser feito. Qual é o anseio da minha alma? Uma vez eu estava, não contei isso aqui no primeiro culto, mas já vou terminar com isso também. Uma vez eu estava orando aqui na igreja. Vim para cá, não tinha ninguém aqui durante o dia. Estava orando e eu pedindo a Deus um crescimento para New Life, no sentido da gente alcançar pessoas. No fundo, eu estava traindo a mim mesmo. E aí eu ouvi Deus falar no meu coração. O que você quer? É gente que venha para mim ou gente que venha para essa igreja? E naquele dia eu fui desafiado a enfrentar um Manuel que, na verdade, queria de Deus algumas coisas que dessem sustentabilidade para alguns desejos do meu próprio coração. É como a mulher, e agora falando um pouquinho mais sério, que disse: eu preciso de um marido. E eu não estou dizendo que ninguém não é lícito ter o seu companheiro de caminhada, mas aquele que não aprende a caminhar. Porque tem uma diferença entre estar sozinho e estar solitário, viu, gente? Aquele que não aprende a caminhar sozinho, entendendo que a vida é completamente perfeita no singular, jamais vai encontrar isso na pluralidade, porque vai começar a cobrar do outro a satisfação dos seus desejos, e o outro vai falhar. Entendem isso? Então vamos orar? Eu não sei o que você precisa nessa manhã, eu não sei quais são as lacunas aí do seu coração, mas eu queria dizer para você que o preenchimento delas tem um nome: Jesus de Nazaré. Você precisa aceitar que Deus te ama, e Ele te ama tanto que enviou o Filho dele para morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e pudéssemos tê-la em abundância, traduzindo como algo que seja prazeroso, alegre, feliz. Vamos ficar de pé e a gente ora juntos então? E eu queria pedir a você que, ao orar essa semana e hoje, você se lembrasse de mim, da minha família e dos irmãos aqui da nossa comunidade. Hoje a Rebeca e o Baruque, hoje à noite, junto com mais 46 irmãos daqui, 3 do Brasil e uma outra pessoa que vem da Suíça, nós vamos nos encontrar em Israel para começar uma semana de viagem nossa lá. Precisamos da proteção de Deus lá, precisamos do cuidado de Deus para os que ficam. Tem marido indo e a esposa ficando, tem esposa indo, marido ficando, tem pais deixando filhos pequenos para trás. Vocês oram por nós? Por favor, para que seja uma experiência transformadora para todos aqueles que estão. Eu vou para essa viagem orando, pedindo a Deus: Senhor, me usa como um instrumento para transformar a vida dessas pessoas. É o que eu mais quero lá numa viagem dessa. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. O Baruque canta uma música dizendo que os amigos são nossa riqueza. Nós somos milionários, Senhor. Obrigado pela presença dele, da Rebeca, do Alexandre Aposan. Obrigado por amigos que vêm nos abençoar. Obrigado pelo amigo que agora está do meu lado aqui na igreja, Senhor, no banco. Amigo. Gente que entrou na vida
para fazer ela um pouquinho melhor. Como a Rebeca disse, nós precisamos nos perceber muito mais ricos do que aquilo que já sabemos, Senhor. Obrigado pela Tua graça, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Jesus. Porque muitas vezes os nossos olhos se fitam nesses embates aí da vida, e se eles olhassem para o Senhor, eu acho que nós seríamos e viveríamos de forma tão melhor. Obrigado porque a Tua palavra, anunciada desde a primeira canção aqui nesse lugar, ela fala desse amor, ela fala dessa graça, ela fala dessa bondade. Eu espero que alguém aqui hoje seja atraído para Ti, ó Deus. Atraído. E eu espero que aqueles que já se sentiram atraídos antes, sejam hoje tocados, Senhor, em áreas diferentes, em situações diferentes, transformados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado pela nossa viagem hoje à noite. Nós oramos por segurança naquela aeronave ali naquele país, nos países que iremos. Oramos por saúde sobre aqueles que estarão ali, Senhor. Livramento do mal, experiências profundas. Oramos, Senhor, para que essa comunidade se estabeleça aqui nesse lugar como um farol, como uma comunidade de gente que ama Jesus e ama as pessoas por quem Jesus morreu. E ó Deus, que essa alegria ela seja oriunda de Jesus em nós e nada mais. Então, se nós estivermos bem, estamos alegres. Se estivermos sofrendo, estamos alegres. Se nos sentirmos sozinhos, estamos alegres, porque a Tua graça me basta. A Tua graça nos basta. Eu levanto as minhas mãos sobre os meus irmãos e abençoo-os em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão querido. O Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre as nossas vidas nessa manhã e todos os dias dela, até o dia em que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Os filhos de Deus aqui digam amém.